Vamos falar agora então ao vivo com o professor, ex-chanceler brasileiro Celso Laffer. Celso, muito obrigado em primeiro lugar pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite. Nossa primeira pergunta, o Brasil, falar dela primeiro, eu tenho mais duas perguntas mais abrangentes, Celso, mas a primeira é especificamente sobre a postura do Brasil agora que você acompanhou durante a tentativa de aprovação de uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. As palavras do nosso representante foram claras o suficiente de condenação da Rússia, Celso? Boa noite, William. É um prazer estar aqui com você. Em relação à posição brasileira, eu lembraria, em primeiro lugar, que a Constituição estabelece certos princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Eles são claros e eles devem pautar a política externa brasileira. Além do que, elas correspondem um pouco ao nosso capital diplomático e também ao fato de que o Brasil resolveu todos os seus problemas de fronteira, seja por negociação, seja por arbitragem. De maneira que isso é um ativo diplomático nosso e cabe-nos reiterar isto no plano internacional. É claro que uma negociação de uma resolução no Conselho de Segurança tem sempre os seus ajustes. Creio que ela é o que se poderia obter nesse momento. Nesse sentido, ela é positiva, mas eu creio que a posição do governo brasileiro e, sobretudo, a posição do presidente, que é o responsável pela política externa brasileira, deveria ter sido mais explícita na condenação desta invasão, que é o uso de força e da ameaça da força também, para retificar fronteiras e redesenhar uma segurança na região. Celso, deixa eu chamar a sua atenção agora para os aspectos mais abrangentes dessa, que é possivelmente a maior crise de segurança desde o fim da Guerra Fria, pelo menos desde a queda do Muro de Berlim. Celso, China e Rússia, aparentemente essas duas potências consideram que as alianças ocidentais perderam a capacidade de se afirmar. Perderam? É irreversível? Bom, o que nós estamos vendo hoje é uma tensão, primeiro, de hegemonia, que diz respeito à lógica do poder no centro do sistema internacional. E é claro que a Rússia almeja voltar a exercer um papel muito significativo, conta com a simpatia e o apoio chinês nesta matéria, que, de certa forma, acaba com aquilo que foi a aspiração do Kissinger na visita que o Nixon fez à China, que era separar a China da, então, União Soviética. A situação atual significa uma aproximação. Além do que, há uma tensão de equilíbrio no plano regional, que é o que diz respeito ao tema da segurança na Europa. Sem querer citar demais o Kissinger, ele diz uma coisa que me parece óbvia, que a segurança absoluta de um gera a insegurança de todos os demais. Todos esses países que se incorporaram à NATO e que antigamente estavam na órbita soviética se sentem ameaçados por um vizinho com quem tiveram sempre relações históricas difíceis. Não é por acaso que a primeira-ministra da Lituânia explicitou isso numa reunião da NATO. Portanto, o tema é em que medida é possível trabalhar isto quando a Rússia não só coloca a sua ascensão aos extremos, como também vai mais além quando ameaça tanto a Finlândia quanto a Suécia, que são países de grande relevância e que claramente não ameaçam a segurança da Rússia, nem nunca ameaçaram em tempos recentes, a sofrerem sanções caso apoiem a Ucrânia. Então, este tema é um tema que está em aberto e é difícil imaginar como se vai redesenhar esse sistema de segurança, porque a experiência russa tradicional é sempre querer ter uma grande massa territorial que a separe da Europa Ocidental, começando
pelas invasões de Napoleão, continuando pela Primeira Guerra e pela Segunda Guerra Mundial. O fim da União Soviética, o fim do Tratado de Varsóvia, significou uma visão distinta em relação à qual agora a Rússia de Putin procura reagir. E procura reagir por você que entende muito dessas coisas estratégicas, por aquilo que o Clausewitz chama a ascensão aos extremos que caracteriza a guerra. E ele levou a ascensão aos extremos. Eu preciso tomar cuidado porque eu sou fascinado por esses temas. Mas nós estamos numa apresentação... É por isso que eu te provoquei, evidentemente. Você pode citar aqui, seguir à vontade. As palavras dele têm sido agora ressuscitadas. Ele tem sido novamente muito citado, Celso, sobretudo dentro dessa linha de raciocínio que você expôs ao nosso público, que é como reconstituir um mínimo de equilíbrio e balanço num sistema que está evidentemente desequilibrado. E aí eu queria, para encerrar a nossa conversa, eu peço perdão pelo pouco tempo que temos, que você dissesse se você acha a neutralidade da Ucrânia talvez a única saída para essa crise. Bom, eu vou fazer uma pequena consideração de jurista. Existe um memorando, que foi o Memorando de Budapeste, 94, quando a Ucrânia e também a Bielorrússia e o Cazaquistão devolveram à Rússia os seus arsenais nucleares. O da Ucrânia era o mais significativo. A garantia que os russos deram ao receberem de volta o seu arsenal nuclear foi a de assegurar a independência da Ucrânia. Independência que a Ucrânia busca ter e almeja ter para construir um país com características próprias, que não é o que o Putin deseja. O Putin, naquela famosa e recente explicação da sua posição, disse, olha, a Ucrânia sempre fez parte da Rússia, desde o período czarista, passando pela União Soviética, de maneira que ela não pode ser um vizinho como qualquer outro tipo de vizinho. Ela tem que estar associada à Rússia de uma maneira muito mais significativa e muito mais vigorosa. Ora, uma das condições da independência é você ter uma certa latitude para poder atuar no plano internacional. Então, a primeira coisa que uma neutralidade da Ucrânia representaria seria uma delimitação da sua capacidade de atuar no plano internacional. Isso valeu para a Finlândia, como você conhece, quando se falou, na época, enfim, das grandes tensões do século XX, na neutralização da Finlândia. Mas não é bem isto o que o Putin almeja, porque ele almeja uma Ucrânia, enfim, como parte, enfim, de uma grande Rússia e muito subordinada à visão que a Rússia tem dos seus interesses e da sua segurança. Pode ser que seja a única saída que a Ucrânia tenha diante de uma guerra que é uma guerra de grande intensidade, pela tecnologia, pelos ataques cibernéticos e pela incapacidade que terão outros atores de atuar no território da Ucrânia no plano militar propriamente dito. Mas é preciso ver que tipo de garantia se poderia dar à Ucrânia num arranjo dessa natureza que não deixasse ela apenas à mercê da Rússia, porque isso gera esse tipo de insegurança que ameaçaria, por exemplo, os países bálticos que eu mencionei no início da nossa conversa. Celso, eu tenho certeza, quem nos acompanha e tem interesse por essas questões, acompanha a densidade do seu raciocínio. Eu tenho que pedir desculpas pelo pouco tempo que nós temos, agradecê-lo e fazer uma manchete. Independência e neutralidade é uma coisa, vassalagem é outra. Ao ex-chanceler brasileiro Celso Laffer, nosso muito obrigado do Jornal da CNN pela participação aqui na edição e boa noite, Celso. Boa noite, obrigado, um abraço.